dia, boa tarde, boa noite. Você está no Capital Político, mais um episódio aqui. Eu sou o Nestor Rabelo, da Casa Blanca Comunicação. Estou aqui com o nosso costumeiro apresentador, Leonardo Barreto, da Think Policy, e João Henrique Rummel, da Action Consultoria. E a gente está aqui hoje para discutir um tema que eu acho que primordial, que são as perspectivas de empoderamento do Congresso para os próximos anos, né? Eu queria aproveitar, a gente vai mostrar um estudo aqui que a Action Casa Blanca tem conduzido. Eu queria um pouco escutar do João, né, entender um pouco de onde veio essa ideia, né, e qual que é a sua avaliação geral disso, e depois a gente bate uma bola aqui. Olha só, a ideia disso, a gente vem discutindo sobre o empoderamento do Congresso Nacional. E o que a gente observou, que desde que quando foram criadas as comissões especiais das medidas provisórias, o comportamento do Congresso vem mudando. E tudo bem que depois que nós tivemos uma mudança da operação das emendas, isso acentuou o processo. Então, o que a gente vem monitorando ano a ano o que vem acontecendo em termos de marco legal, de onde é a origem, de como que vem esta atividade. E outra coisa, a gente também observa o tamanho do funcionamento, do trabalho que tem dentro do Congresso. Tá certo? Então, eu acho que esses dados é simplesmente um monitoramento para ver se a gente pode analisar e ver uma tendência. Bem, é importante a gente dar uma olhada nos dados, que aí a gente pode analisar e ver que conclusão podemos chegar com essas informações. Vamos lá, vamos abrir os dados, né? Então vamos lá. Bom, temos aqui o primeiro gráfico, né? Queria que a gente analisasse junto, né? E o Léo também colocasse como pesquisador e cientista, que a gente analisasse isso aqui. A gente tem 2012, em que o amarelo, que é a autoria, né, dos projetos do Poder Executivo. A origem, né? A origem, né? Ali 45 projetos contra 8 do Senado, né, e 10 da Câmara, né? Quer dizer, são as normas transformadas em lei, né? E num espaço de 10 anos, ali, se a gente for para 2022, a gente tem 143 da Câmara, né, quase 61 do Senado e só 52 do Poder Executivo. No último ano de mandato ali do presidente Arthur Lira, né, que eu acho que talvez tenha sido o mais forte presidente da Câmara que a gente teve até agora, a gente tem 133 da Câmara, 41 do Senado e 50 do Poder Executivo, né? Aí eu vou passar a bola para o João. João, o que explica isso? Olha só, é aquilo que a gente vinha falando. Eu acho que por que a gente começou a fazer essa pesquisa foi um momento que a gente vê que as medidas provisórias passaram a não trancar tanto a pauta e começou a dar realmente a liberdade para o legislativo pautar, fazer a pauta. Então, a pauta saiu de total controle do executivo e o Congresso passa a ter uma liberdade de botar a pauta, de botar as suas iniciativas para fazer isso funcionar. Entendeu? Então, o que eu vejo é essa atividade crescente dentro do legislativo. E você vê que quanto mais a liberdade do legislativo, maior é o debate público, melhor é a possibilidade de você, entendeu, trabalhar junto ao Congresso. E diminui cada dia mais o potencial do executivo de ser o grande formulador das políticas públicas. Então, eu vejo, e se a gente olhar, o papel do presidente, dos presidentes da Câmara e do Senado passa a ter uma importância fundamental, porque a pauta passa a ter deles e ele passa a ter compromisso, um compromisso maior com os seus pares dentro do Congresso, inclusive com o baixo clero, não mais só com os líderes e o alto clero. Então, esta é a visão que a gente vê. Agora, a gente já tem quase meio ano do mandato do Hugo, tá certo? E a gente vê também que o Hugo
não está com o mesmo apetite de debater e fazer as políticas públicas, que é uma outra análise que tem que se fazer. Ô, Léo, eu queria, assim, o Congresso é nosso, mas o que falta, hein? E eu queria também que vocês falassem um pouco, qual que é se a questão das emendas é o grande motivador disso, ou se isso poderia acontecer de outra forma, e se isso é perene também, né? Porque a gente está vendo aí um questionamento bem forte do Supremo sobre o Instituto das Emendas, né? Eu acho assim, o que o gráfico mostra, a gente tem 3 informações que eu acho interessantes aqui. A primeira informação é o aumento da produção legislativa, né? Ele é muito significativo. Sim. Né? Ele é muito importante. Então, assim, por que o Congresso passou a legislar mais? Possivelmente porque o Executivo passou a ter menos controle sobre a atividade, menos poder de veto sobre... Posso Pode, falar? claro. Porque é o seguinte, olha só, isso teve a oportunidade porque é o seguinte, como as medidas provisórias não trancam a pauta passou a ficar na mão do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, quer dizer, esta atividade não ficou emperrada, ela não ficou prejudicada pelo trancamento de pauta. Ou seja, você teve uma mudança institucional, né, que adicionou um gatilho da produção legislativa, então o Congresso passou a ter um protagonismo muito maior. Né? E não é um protagonismo para o bem, para o mal, para o executivo, enfim, passou a ter um protagonismo. O segundo aspecto, que normalmente análises toscas, né, elas colocam uma visão antagônica entre Congresso e Executivo. Né? Se o Congresso está forte é porque o Executivo está fraco, mas se a gente olhar, é claro que proporcionalmente a gente vai ter muito mais propostas do Congresso sendo aprovadas do que do Executivo. Mas veja, o Executivo não deixou de aprovar sua agenda. E não deixou de crescer. Exatamente. Então, assim, essa acusação de que o Congresso não colabora com o Executivo, ela não é verdadeira. Né? O Executivo continua aprovando sua agenda. Agora, tem uma terceira informação aqui, que é o seguinte, dentro desse cenário de crescimento, né, da atividade do Legislativo, existe um chamado a compartilhar o processo de formulação de políticas públicas com o Congresso. E me parece que esse é o grande problema do atual governo, né, do governo Lula. Ele ainda está preso àquele modelo antigo, onde o processo de formulação das políticas públicas era uma exclusividade do Executivo. Não é? E aí, o Congresso, ele no máximo, ele fazia alterações pontuais, mas ele era um carimbador da formulação. E essa é uma insatisfação que o Executivo ele manifesta o tempo todo. Né? Quando ele diz que ele não controla mais o orçamento, ele diz, eu não tenho mais o monopólio das políticas públicas. Quando ele diz que ele não controla mais as votações do Congresso, ele diz, eu não tenho mais o monopólio do processo de formulação. E o que está colocado aqui é o seguinte, a não ser que você parta para uma violência autoritária, né? Essa é uma circunstância que não vai mudar. Né? E então, o Executivo aqui, pelo menos está claro que se o governo quiser, né, resolver sua questão de governabilidade, ele tem que chamar o Congresso para formular, para trabalhar como um coautor do governo. Né? Me parece que isso o Bolsonaro acabou fazendo, né? E o Lula teria que fazer. Né? E se não faz, fica a reboque. Né? Mas aí o Lula vai e critica e fala assim, a gente não vai entregar o governo para o Congresso, que nem o antecessor. O Executivo tem que ter seu programa de governo e tudo mais. Eles não conseguem admitir isso. O próprio Fernando Haddad, nessa crise do IOF, na entrevista que ele deu ao Globo, ao invés de falar do IOF, ele falou assim, não, nós não temos mais um presidencialismo, nós temos uma outra coisa aí, um arremedo, mas eles não conseguem compreender, e aí não sei se, claro, né, por algum objetivo político, faz parte do jogo, né, que isso aqui não é uma escolha, isso é uma coisa que aconteceu. É um fato dado, né? Você fala muito disso, João.
Isso aqui não é uma coisa do Bolsonaro, né? Isso aqui é um processo que está sendo construído desde 88, não é? Então, assim, é uma coisa dada e você não briga com isso. Você administra isso. E o governo, mesmo talvez com esses dados, eles têm uma dificuldade de fazer essa divisão, né? Que é uma divisão não do recurso. O pessoal fala assim, o Congresso quer emenda. Não. O Congresso quer legislar. O Congresso quer participar do processo de formulação. Eu concordo com isso. O Congresso está aí ávido para isso, para fazer aí dentro de uma postura. E aí isso também mostra uma coisa que é muita postura dos líderes não, dos presidentes das casas. Tá certo? Se o cara for uma pessoa que realmente quer mostrar serviço, ele está com a faca e o queijo na mão. Tá certo? E então ele vai atender uma demanda e mostrar a sua importância em relação a isso. Então, é o que eu acho que esses gráficos mostram, a importância, tá certo? Que o Congresso está tomando, e aí é uma mudança de comportamento. Se eu quero ter hoje um bom debate, ou querer resolver problemas, ou fazer políticas públicas, eu não posso olhar para o retrovisor de como que era feito. Eu tenho que olhar essa nova metodologia de relacionamento, de interação, e como eu vou fazer esse debate. É um novo modelo de olhar Brasília. E deixa eu só chamar a atenção para um fato que aconteceu essa semana. E eu sei que às vezes o podcast o cara vai escutar daqui a 2 semanas. Enfim, a gente está falando aqui no dia 28 de maio, que é muito interessante. Assim, o governo apresentou um decreto do IOF e aí teve uma reação da sociedade. E aí 7 associadas, entidades, né, associativas, né, a Brasca, a CNI, enfim, algumas outras, fizeram uma carta, né, pedindo a revogação dos autos. Mas o pedido não foi feito para o governo. O pedido, a carta, foi endereçada para o Congresso. E aí, no mesmo dia, as frentes parlamentares se manifestaram fazendo o seu manifesto e entregando a mesma documentação, o mesmo pedido e as mesmas preocupações também para o Congresso, para que o Congresso tomasse o posicionamento. E é um detalhe que faz toda a diferença, né? Porque em outros momentos seria o quê? Uma reunião no Planalto, uma reunião na Casa Civil, uma reunião na Fazenda. Vazamentos aqui, ali, aquele negócio. Nestor, as entidades não falaram com o governo, falaram com o Congresso. Agora, eu acho que para a gente entender esse cenário, a gente tem que voltar atrás. Aí eu vou aproveitar um pouco da bagagem do João. Né? Porque 2013 tem um marco nisso, né? Que aí acho que é bom a gente pontuar aqui. 2013 tem um marco. Aí vai demorar uns 3 anos, 2016, o último ano da Dilma. Você vê que mesmo no ano da Dilma, o Executivo transformou em 50 proposições. E a partir daí, a Câmara vai aumentando, né, sua participação. Eu queria saber do João o seguinte. Lá atrás, o que te chamou a atenção, né, nesse cenário no seu trabalho com as frentes parlamentares para se aproveitar desse cenário? O que te chamou a atenção? Como é que foi construído isso? Olha só, a primeira coisa que aconteceu, porque o 2012, é exatamente quando foi construída, foi obrigatória a criação da comissão mista para analisar as medidas provisórias. O que isso tem de importância? Olha só, antigamente uma medida provisória ela entrava no Congresso, virava lei, entrava no Congresso e ia direto para o plenário da Câmara. Com 45 dias que ela estava na Câmara, ela trancava a pauta, tá legal? E aí não podia votar outra coisa senão medida provisória. Então, qualquer coisa que era de iniciativa do parlamento não entrava em pauta. Muito menos do governo também, mas o governo tinha pauta, que ele mandava aí, se a gente for olhar, mandava uma quantidade de medidas provisórias gigantesca que uma se grudava na outra e dificilmente você tinha espaço na agenda para votar alguma coisa que não era do governo, e para isso você tinha que fechar um acordo do governo. A partir do momento que, quando isso não cai, e eles começaram a aprender que isto
era uma maneira de fazer e os hábitos começaram a mudar, você vê que essa mudança de comportamento atua cada vez maior. E para você ter uma ideia, tá certo? Então, a gente pode olhar um outro gráfico que tem aí, que mostra que é isso. Por último, tá certo? A partir de 2020, tá certo? Tem um fato relevante que é a mudança da questão das emendas. A partir do momento que as emendas saem do Executivo e vai para o Legislativo, tá certo? Você vê que também já muda mais o comportamento e a menor influência do governo em relação a isso, tá? Então, isso é uma coisa, são os 2 pontos nesse gráfico que você tem que observar. E o terceiro é o presidente Arthur Lira, que ele soube fazer os interesses do Congresso serem realmente expressos através de votação. Então, esses pontos hoje que eu acho importante. É uma tendência? As coisas aconteceram não porque o Congresso planejou, aconteceu por fatos políticos que não tinham nada a ver com o comportamento que aconteceu. Por exemplo, a medida provisória. Por que foi criada a comissão especial? Porque uma medida provisória foi cassada pelo Supremo. E aí ela foi cassada porque ela não tinha ido para a comissão especial. E aí foram obrigados a criar no regulamento a comissão especial. Isso acabou que deu um poder imenso. Outra coisa, o teto de gastos não foi uma iniciativa do governo, do Legislativo para se empoderar. Foi do Executivo. E o teto de gastos foi quem levou aos parlamentares observar o que era recurso discricionário e dividir a responsabilidade com o Executivo sobre o recurso discricionário, até chegar nas emendas impositivas reais, que o Supremo interferiu no RP9 e a solução que eles acharam para continuar com o empoderamento foram colocar nas emendas impositivas, também criadas em 2013. Então, o que eu acho nesse momento é que é o seguinte, olha só, o duro é que isso está na Constituição. O poder realmente está dentro do Congresso. E eles estão, a cada passo que faz e que foram destravando a pauta, eles começaram a observar que realmente o poder está dentro deles. A dificuldade que a gente pode analisar é como isso vai acontecer para frente. Qual é a tendência? Como é que a gente vai ocupar esse espaço? A gente tem agora, a gente está falando de medida provisória, a gente tem esse gráfico aqui que mostra o tipo de proposição de autoria do governo, que é o quê? Se ele mandou medida provisória, se ele mandou projeto de lei, se ele mandou um PLP, uma PEC, né? Em azul, a gente tem medida provisória. E no verde, a gente tem o projeto de lei. Né? Aí, eu queria fazer a seguinte brincadeira. Primeiro pro Léo, depois do João. O próximo presidente da República, será que ele já olhou esse gráfico e viu o que vem pela frente? Como é que vai ser presidente no Brasil sem esse instituto poderoso da medida provisória? É curioso, né? Porque a gente tem uma média aí, talvez aproximada, de entre 50 e 60 medidas provisórias por ano, com uma exceção em 2020, o que é super compreensível, né? Crédito extraordinário, né? Pandemia. Porque é o ano da pandemia. Mas aí, quando a gente vem para 2024, que é o segundo ano do governo Lula, a gente também tem uma retomada muito importante disso, no nível semelhante ao que a gente teve na pandemia, e aí a gente precisa tentar até entender em 2024 o que o governo buscou, né? E o que o governo quis, né? Agora, num governo que vai tentar... Assim, primeiro, a ideia é essa. Se esse processo do Congresso se consolidar, a gente vai ter 2 situações. A primeira é uma redução da atividade legislativa do governo, né, dele enviar projetos de autoria, e ele patrocinar projetos criados dentro do próprio Congresso, né, dentro do próprio parlamento, dentro dos seus líderes e etc. Acho que essa é uma questão que a gente vai acabar entrando depois, que é
Ok, o Congresso tem poder, e o que ele faz com ele? Né? Mas antes de chegar nessa pergunta, que eu acho que é a conclusão, que é o debate que a gente vai ter que fazer a hora que a gente apresentar isso, é o seguinte. O que é mais importante mostrar nesse gráfico é o seguinte: o instrumento de relacionamento do executivo com o legislativo, tá certo? É a medida provisória. Concorda comigo? Sim. Tá legal. Mostrando esse gráfico, eu acho que isso é que é importante. Olhar que esse instrumento é o mais forte. Vamos olhar como é que foi o comportamento de aprovação das medidas provisórias? Agora. Ó, que nem o João estava falando, a gente tem aí a taxa de sucesso, né, das medidas. Em vermelho, você tem as medidas provisórias que perderam a eficácia, ou seja, o Congresso não aprovou, ela perdeu a validade. Em azul, a gente tem o aprovado no Congresso, né? Se a gente pegar em 2007, o governo Lula no auge, 60 medidas provisórias foram aprovadas e só 10 perderam eficácia. Se a gente pegar 2024, só 8 foram aprovadas e 47 perderam eficácia. Esse ano, somente 6 medidas provisórias foram aprovadas, né? E o que dá uma medida aí, né, dessa mudança substancial, né, de comportamento, né? Então, olha só. Aí esse gráfico tem só um problema. Em 2024 ainda tem medidas provisórias, tá certo, do ano passado, que está vigorando, ainda estão vigorando, por isso que tem uma diferença de gráfico. Mas você vê que a perda de ineficiência do principal instrumento do executivo em relação ao legislativo, ele está perdendo a eficiência. Ou então, João, tem uma hipótese que me ocorreu aqui, é que as medidas provisórias se tornem provisórias mesmo, né? Assim, o que eu quero dizer assim, você coloca uma medida provisória para resolver realmente um problema, ela perde eficácia e acabou. Curto prazo ali, né? Assim, ela cumpriu ali. É claro que dentro desse grupo aqui você tem medida provisória que o Congresso não comprou e falou assim, ó, não vai acontecer. Aí tem muita de orçamento também, que o executor cumpriu, ela não tem nem sentido de ser votada. Exato, exatamente. Isso também tem uma deturpação. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, o instrumento de pressão, de pressão, de controle e de interlocução mostra o enfraquecimento até do governo de mandar propostas. Concorda comigo? E aqui é engraçado que é diferente dos outros dados, que você tinha mais ou menos um comportamento semelhante ali, um governo Bolsonaro e um governo Lula. Aqui a gente vê uma questão que está relacionada à força do governo, porque vamos pegar aqui, 2021 e 2022, a gente tem uma proporção muito maior, né, de medidas provisórias que foram mantidas. Aí, se a gente passa para 2023 e 2024, a proporção se inverte completamente, né? Então, aqui a gente já tem um sintoma de um governo minoritário. Não, né? E aí a gente tem um sintoma que aí foi as emendas impositivas. Olha só, quando o governo Lula entrou e que teve aquele questionamento da constitucionalidade da emenda de relator, tá certo? O que aconteceu foi que aí veio as emendas impositivas. A partir das emendas impositivas, o controle do Estado realmente sobre o baixo clero acabou. Pois é. Não sei se você entendeu. Claro. Isso está marcado claramente em relação a isso. Entendeu? Então, esta é uma visão que eu falo o seguinte. Mas eu vou sair disso aí, tá? Eu quero olhar para frente. Quando eu olho isso aí, tá certo? Eu acho que é o grande debate que a gente tem que fazer agora, tá certo? É o seguinte, se isto for tendência, a essa relação do conjunto da cabeça do executivo com o legislativo, ou ele se aproxima muito, ou ele rompe que nem agora. Né? Ou ele rompe que nem agora e cria um vazio, porque ele não tem condição de mandar. Então, dificilmente um governo vai ter maioria. Principalmente, ele vai ter que ter fontes de argumentação, de troca e de teses fazer esse processo. E cria um vazio. Concorda comigo? Uhum. A pergunta que eu faço para você, hoje, na sua opinião, como é que a gente pode ocupar esse vazio? Que tem um vazio. Olha só, hoje a quantidade de medida provisória que nós já estamos em 5 meses. Quantas medidas provisórias foram apresentadas?
6. Não, essa é uma questão que é curioso. A sensação que me passa é o velho já foi ultrapassado, mas o novo ainda não se estabeleceu por essa sensação de vazio. Eu fico imaginando, por exemplo, acho que o presidente Arthur Lira, o ex-presidente Arthur Lira, ele tinha uma dimensão do papel que ele tinha, né? Tem um amigo que ele sempre lembra uma piada, né? Que o Rodrigo Maia tinha os mesmos instrumentos institucionais, até instrumentos institucionais mais fortes que o do Lira, mas ele vivia falando: Paulo Guedes manda reforma, Paulo Guedes manda o projeto. O Lira nunca pediu para o Paulo Guedes mandar nada, né? Ou seja, isso dá uma dimensão de você entender o seu tamanho e o seu papel institucional. Eu não sei se o Hugo Motta tem essa dimensão e esse papel. E por que eu estou dizendo isso? Porque se é difícil você criar unidade no executivo para agir, imagina o que é fazer isso dentro do Congresso Nacional. Porque se você tem um instrumento, né, importante de poder, você concentrou o poder, a grande questão é como é que você vai organizar o processo decisório lá dentro. Esse Congresso que estava acostumado a carimbar, que estava acostumado a agir ali só como um ator de veto de vez em quando, como é que ele vai formular a sua própria vontade, né? Então, assim, será que a gente não tem aí, João? É uma pergunta que eu te faço, para ti também, Nestor. Tem uma agenda, talvez, que a gente ainda não esteja olhando. Que, assim, a agenda macro, né, do deslocamento do poder, parece que ela aconteceu. Agora, como é que vai ser a agenda de reorganização interna do Congresso? Mas eu acho que antes da reorganização interna do Congresso, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: eu vou fazer uma avaliação simplória, tá? Bem simples. Olha só, se o Executivo não vai mandar medida provisória, não vai mandar projeto de lei, o que vai ser discutido dentro do Congresso? Vai ser feito pelo Congresso. Hoje, o parlamentar tem condição de fazer políticas públicas estruturadas ou coisas só pontuais? Os partidos estão preparados para isso nesse momento? Eu acho que não. Talvez não tenha amadurecido ainda, né? Tá legal. Então, se não tem um vazio. Tá legal? Como é que a gente vai ocupar esse vazio? Essa é a grande pergunta que eu tenho que fazer hoje. Como é que hoje... Olha só, antigamente, então, o lobby estruturado da sociedade era feito aonde? No Executivo. Será que esse lobby, esta relação de levar problemas e buscar solução, vai continuar no Executivo? Não. Você mostrou agora que a gente tem um decreto que é de autonomia do Executivo, mas a discussão está sendo levada para o Legislativo. Essa vai ser uma nova prática? Exato. Tá certo? Porque é o seguinte, por que essa pergunta? Porque é o seguinte, como é que vai ser a sociedade estruturada para fazer isso? Acho que não sei nem se a sociedade, de maneira geral, organizada, tem dimensão dessa mudança, né? Mas deixa eu puxar um pouco a discussão para esse tema das reformas internas dentro do Congresso. A gente está, quem acompanha Brasília hoje, né, tá no meio de um dilema que vem cá, as comissões funcionam ou não? Que em resumo, a gente pode dizer o seguinte: aonde que está o poder dentro do Congresso? Porque nos 2 anos anteriores, ou nos 4 anos anteriores, a gente sabia onde estava o poder, né? O poder estava num lugar chamado Colégio de Líderes, organizado de uma maneira muito vertical, né, em torno do presidente Arthur Lira. As reuniões de líderes, elas não aconteciam sequer no prédio do Congresso. Aconteciam na residência oficial do presidente Arthur Lira, certo? Aí, quando o Hugo Motta vem, que faz um discurso acho que talvez o discurso mais parlamentarista da história, né, que é aquele discurso de posse ali que ele coloca, ele diz assim: não, eu quero reinstitucionalizar o Congresso. As comissões vão voltar a funcionar, né? As coisas vão começar a seguir o seu... E isso, inclusive, está gerando um certo ruído aí, um certo problema, porque tem grupos que dizem assim: olha, para que eu vou dividir uma decisão importante entre 4 comissões e colocar muita gente
dentro desse processo. Isso é contraprodutivo, isso não acontece. A gente precisa achar maneiras, né, de organizar essa decisão e esse processo. Eu acho que agora, João, a gente está nesse momento, assim, as estruturas do Congresso de funcionamento de organização interna talvez ainda não estejam prontas e maduras para organizar a decisão. Organizar não uma decisão reativa de validar o que o executivo mandar, mas de uma proativa, né? de sugerir uma agenda, de colocar uma agenda. Eu acho que internamente, talvez as estruturas do Congresso elas não estejam ainda prontas e maduras para esse processo. Mas eu vou pegar essa reflexão e mandar para o João numa forma de pergunta. Tem como discutir isso aí sem falar de semipresidencialismo? Porque, por exemplo, há uns 2 anos atrás, aquele deputado, o Orleans Bragança, apresentou um projeto de resolução criando a moção de desconfiança ao presidente da Câmara. Quer dizer, quando o corpo não está satisfeito, você votaria um outro presidente, né? O cargo ficou tão importante a esse nível. Será que é possível discutir isso que o Léo está falando sem o semipresidencialismo junto? Olha só, a primeira coisa que eu acho que antes de chegar nesse ponto, eu acho que a gente tem que entender qual vai ser a relação de quem vai abastecer de conteúdo o Congresso Nacional. Tá certo? Porque isso vai mostrar como é que vai ser essa relação e como é que vai ser esse debate. O Léo colocou uma coisa e você colocou uma coisa mais na frente. O Léo está colocando o seguinte: nos últimos anos, aquela estrutura tradicional, onde cada parlamentar teria uma cadeira de titular e uma de suplente, tá certo? Isso bagunçou, porque criaram muita comissão e virou uma bagunça. Essa bagunça esvaziou os plenários, esvaziou a responsabilidade dos parlamentares quanto aos temas. A ida direto, com pedido de urgência para tudo, o Senado diminuiu a quantidade de debate e a transparência do que era a votação e o que era interesse. Tá certo? Eu acho que isso são coisas que precisam começar a ser reavaliadas. E essa reavaliação vai ser primordialmente colocada quando ficar o seguinte: esta relação de quem vai criar, quem vai ser o protagonista no debate. E o meu medo hoje, tá certo, que eu falo dentro disso, até para chegar nesta moção da implementação da responsabilidade do semiparlamentarismo, a gente vai ter que conhecer como é que vai ser o hábito e como é que vai ser a relação social em relação ao Congresso no debate disso. Por quê? O meu medo hoje é o seguinte: você tem 2 segmentos que podem fazer isso. A sociedade organizada, que tem uma dor, que tem uma ambição, que tem uma visão, que tem um conhecimento de onde que ela quer chegar com o objetivo de uma política pública. Eu quero melhorar a saúde, eu quero mais eficiência na saúde. Qual é a minha proposta? Eu vou poder apresentar essa proposta. Eu quero melhorar a educação no Brasil, eu quero melhorar a infraestrutura, eu quero melhorar o sistema de produção agrícola. Eu vou fazer uma proposta. Certo? Eu quero facilitar a vida das pessoas, eu vou colocar uma proposta. E essa proposta vai ser debatida dentro do Congresso em relação a isso. E não vai ser uma visão muito mais de como o Executivo olha isto, mas como a sociedade olha na qualidade de debate. Mas nós temos um problema que é o seguinte: hoje o empoderamento, tá certo, das corporações dentro do Congresso, dentro do Executivo, ela é muito grande. E ela é empoderada pelo poder da caneta, tá certo? E isto pode acabar com o poder dela, porque quanto mais for melhor o debate, mais vai ser questionado o poder da caneta, dessas castas corporativas que tem dentro do Executivo. Como é que vai ser essa relação? Para chegar no semipresidencialismo, vai ter que resolver esse problema, tá certo? Esta relação, porque esta casta sem o presidente, vai ocupar esse espaço de formulação de política pública, de conta, de impacto regulatório, ou a sociedade vai fazer isso? E como é que vai ser essa relação? Essa é a minha preocupação hoje. Não sei se você entendeu. Antes de chegar ao debate do semipresidencialismo, as pessoas vão ter que ter consciência de como é que vai ser essa relação da sociedade, a comunicação da sociedade, do resultado e deste debate lá com a sociedade. Vai ter participação ou não?
Tá certo? Se tiver, ótimo. Acredito que vai ser uma puta denúncia. Se não tiver, esse grupo que já tem o poder vai querer fortalecer o poder através desses instrumentos ou não deixar que os instrumentos sejam debatidos. Entendi. Assim, a preocupação que você tem é... A gente tem um problema, que é um problema da representação, né? Até o Paulo Kramer discutiu isso aqui com a gente num episódio anterior. E se esse problema da representação não for endereçado, o poder, na verdade, ele vai ficar em alguns grupos e ele não necessariamente a gente vai ter ganho, né, com essa transferência de poder e de políticas públicas para o Congresso. Acho que é um dos riscos que a gente pode mapear, sim. Né? Pois é, e qual que é o papel dos partidos políticos nisso aí? Será que eles estão atentos a isso? Será que eles vão ter um papel relevante na definição dessa relação? Cara, é aquela regra de ouro, né? Quem tem ouro faz a regra. Os partidos controlam dinheiro, né? Controlam recursos bilionários hoje e tem uma distribuição arbitrária arbitrária no sentido não de autoritária, né? Mas assim, eles podem decidir discricionariamente quem que eles vão financiar e quem que eles não vão financiar. Então, eles influenciam no resultado das eleições, né? O que eu entendo sim, acho que a gente está vivendo uma era de partidos políticos fortes, a gente está abrindo isso. Foi uma coisa que sempre perseguimos, né? E aí a gente vai perguntar, a gente vai saber se a gente deveria ou não ter cuidado com esse desejo, mas a princípio... Cuidado com o que desejas. Né? A reforma de 2017 foi para isso. Não é? E a gente vai ter partidos grandes, a gente vai ter partidos fortes, economicamente empoderados e etc. Agora, acho que uma questão que a gente vai colocar a gente está falando aqui de mudanças internas da Câmara, talvez a gente tenha que falar também de mudanças internas dentro dos partidos. Né? Você vai criar mecanismos de governança lá que vão permitir... Olha, eu vou colocar uma coisa assim. Eu acho que a reforma política que está em implante, ela está fazendo uma revolução, tá? Olha só, a partir do momento que a gente tem mais de um ano e meio das eleições, tá certo? O que acontece? Tá? Os partidos já estão olhando como é que eles vão se estruturar, porque a conta não fechou das últimas eleições. E eles vão ter que fechar essa conta. Quando você vai fechar a conta, tá certo? Para não ficar cara, vai ter que diminuir a quantidade de formação de nominatas. A partir do momento que você fecha a quantidade de nominatas, os donos de partidos regionais começam a perder a sua relevância, o seu domínio, porque agora ele não vai fazer a sua nominata e vai fazer uma coligação com outro. Agora ele tem que ser incluído dentro de uma nominata onde os partidos estão federados. Então, o controle disso tudo fica mais complicado, concorda? E outra coisa, cada vez mais esses partidos têm uma tendência à fusão, não só ficar em federação. Quer dizer, o poder que foi perdendo lá na ponta, ele está levando a perda de poder para os grandes grupos. E outra coisa, aquela questão hoje, daqui a uns dias, eu acredito que tem duas tendências que precisam ser estudadas. A primeira, quem manda? Todo mundo vai ficar de cabeça baixa? Tá certo? Já é um complicador, concorda? Segundo ponto, tá certo? Qual vai ser a ideologia do partido? Porque vai ter briga dentro do partido sobre posicionamento? E se a maioria ganhar, vai fechar a questão? Então, essa identidade, tá certo, que os partidos vão começar a ter com a sociedade, cada dia vai ser maior, concorda? Porque aquele negócio do dono regional, tá certo, que fortalecia o federal para ter o seu dono lá no estado, isso vai começar a ser questionado, porque vai ter muito dono, muito cabra forte em cada estado. Isso é muito importante, assim, o Brasil, desde o Império, né, que passou a realizar eleições, né, para a composição e formação do parlamento, no período parlamentarista que a gente teve, a gente nunca conseguiu criar partidos nacionais. Né? Assim, os partidos no papel eram nacionais, mas assim, com raras exceções de partidos ideológicos, né, os partidos sempre foram confederações,
de grupos políticos locais que se reuniam ali por causa de uma exigência, né, legal a uma agenda nacional. E a gente vai ter que continuar enfrentando, né? Eu nem digo assim, voltar a enfrentar essa questão. Isso é tão curioso que mesmo na época do regime militar, né, quando você tinha a Arena e o MDB, que você só tinha 2 partidos, você teve que fazer, num determinado momento, uma reforma criando sublegendas. O que eram as sublegendas? Né? Às vezes, por exemplo, a Arena ela abrigava lá num determinado estado, ou o próprio MDB, 2 correntes adversárias. Aí você tinha que permitir a criação de sublegendas, né, para que essas 2 correntes pudessem continuar dentro da arena, mas agindo politicamente de forma distinta. Né? E a tendência é que isso acabe. Né? Inclusive porque, e esse é um outro elemento que a gente bota nessa equação, para a gente, inclusive, discutir em outras oportunidades, não apenas o financiamento eleitoral ele dá muito poder, como as emendas dão muito poder, porque o deputado, dependendo da região, a gente já falou isso aqui outras vezes, ele vai ser a força econômica mais importante da localidade. Então é engraçado que esse poder do partido, de certa maneira, também vai ser contrabalanceado pelo uso das emendas que o cara faz no local. Né? Então, assim, o partido é forte? Mas o deputado também vai ser. Né? Então, não sei se a gente está migrando mais até para um modelo americano, e aí no fundo no final a gente vai ter que acabar distritalizando isso, né? Onde os partidos, quando você olha nacionalmente, é um balaio de gato, que eles constroem unidades ali, mas o que importa para o cara é a base, é o dinheiro que ele leva, e aí você vai ter que... Você vai, né, compartilhando, você vai mexendo nessas coisas. Né? Essas coisas vão tendo que conviver, mas provavelmente a gente está caminhando para um modelo mais americano mesmo, com exceção da questão do financiamento público, né? Que lá até tem, mas é bem diferente do que a gente tem aqui. Eu concordo contigo, mas eu acho que toda essa mudança na realidade é uma revolução, tá certo? E é uma revolução onde eu acho que uma das coisas mais importantes que vai acontecer chama-se profissionalização. Os políticos vão ficar cada vez mais políticos. Os políticos vão ter uma visão de relacionamento, tanto dentro do Congresso com a sociedade, cada vez maior. Tá certo? E isso eu acredito que, se realmente acontecer, vai ser uma grande vitória para que a gente possa evoluir, até mesmo para chegar no parlamentarismo ou no semipresidencialismo. Inclusive deputado, preferindo ser deputado do que ministro. Isso, claro. Deputado preferindo ser deputado do que ser ministro. Já tivemos exemplo disso. Então, eu acho que, nesse momento, se eu tiver que fazer uma lista de preocupação ou uma lista de referência a ser estudado, eu colocaria a primeira coisa: como é que a sociedade está entendendo isso e como é que ela vai se posicionar? Tá certo? Em relação ao que é o Brasil, o que ele quer do Brasil e o que ele vai propor para melhorar o Brasil. E como é que vai ser essa relação dentro do Executivo e dentro do Legislativo. O segundo ponto é como que vai ocorrer essa nova estruturação dos partidos. Como é que vai ficar esta relação de poder? Tá certo? Como é que vai ficar esta consolidação? Como é que vai ficar essa identificação? Certo? E o último é como é que vai ficar esta relação profissional dos políticos com a sociedade diretamente. Tá certo? Como é que eu vou vender isso? Como é que vai ser essa fase da comunicação? Porque a revolução maior que a gente está vivendo hoje é da comunicação. Hoje, cada um pode criar o seu nicho de comunicação e fortalecer ele, e vender a sua ideia, a sua posição. Como é que isso vai afetar diretamente esse debate público? Eu fico imaginando como é que a sociedade, de maneira geral, o eleitor principalmente, ou a sociedade organizada também, como é que eles percebem a percepção pública em relação ao Congresso. Né? Porque tem muito poder, tá legal, o pessoal tá eleito, tem emenda, leva emenda para o Estado, para o município, mas a referência continua sendo o Poder Executivo. Essa é a impressão que eu tenho, né?
E agora, por exemplo, eu fico me perguntando, a gente está numa produtividade legislativa bastante baixa esse ano, né? Isso está em número, isso tá na capa dos jornais, né? Tá na boca do parlamentar, mas será que vai fazer diferença? Será que o cara vai olhar assim, ó, pô, o Hugo Mota, realmente o eleitor lá em casa, o Hugo Mota produz menos que o Lira. Não, tá ruim demais isso aí. Será que vai ter um momento que... Eu não sei. Como é que vocês acham que é a percepção pública sobre... Pois é engraçado assim, porque você ter poder e obter legitimidade são coisas diferentes, né? Acho que o Congresso tem que ter uma agenda de obtenção de legitimidade. Essa legitimidade ela vem pelo voto, é claro, mas ela tem distorções enormes. Por exemplo, a nossa lei eleitoral, de cada 10 votos, ela promove uma distorção desse nível. De cada 10 votos que são dados, né, para uma eleição para deputado, isso, dados antigos, mas acho que ainda está valendo, 7 são votos dados para caras que perderam a eleição. Aqui em Brasília era isso, essa proporção. Então, assim, você tinha 30%, 40% dos votos representados na Casa Legislativa. Assim, essa é uma distorção clara que você precisa resolver, né? Assim, você precisa mudar o sistema eleitoral para que a maioria das pessoas estejam representadas dentro do Congresso. A gente está falando essa questão das emendas. O orçamento tem que ser sistematizado, você tem que ganhar legitimidade, tem que ganhar transparência, tem que ganhar controle, né? É aquela história, assim, eu acho que... Não vou dizer que a gente chegar até aqui foi a parte fácil, mas eu tendo a entender que a parte difícil ainda é você instrumentalizar e você transformar isso aqui num valor para a sociedade, especialmente porque a cada 4 anos a gente vai ter candidato a salvador da pátria aí nas eleições presidenciais. Então, assim, o Congresso sempre vai estar em desvantagem nesse processo, né? Então, assim, tem um trabalho aí, né? Você tem o poder de fato, mas você conquistou o poder, mas você precisa conquistar corações e mentes. Acho que tem uma agenda aí que precisa ser feita. Concordo. Acho que é isso. Então, beleza. A gente volta. Certamente vai voltar a falar desse tema, sobre o empoderamento do Congresso. E, bom, agradecer a audiência, né? Estaremos de volta aí na semana que vem. Queria deixar o espaço aberto, né, para os agradecimentos e para as últimas palavras de cada um. Não, Nestor, tá ótimo. Você é um bom apresentador, acho que muito melhor que eu, né? E que legal, né? Que bom que as pessoas podem tomar parte dessa discussão, porque no final das contas envolve o futuro da qualidade das decisões que a gente toma aqui, né? Isso aí. Eu acho que esse é um debate que ele está começando. Certo? E essa é uma primeira reflexão, porque eu acho que tem uma constatação do que está acontecendo. Qual vai ser a consequência e o impacto disso para a sociedade vai ter que vir no debate. E eu acho que precisamos promover esses temas para melhorar a qualidade do debate. E parabéns aí pela condução. Esse foi o Capital Político e até a próxima.